Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico do aparelho digestivo, chama gastroenterologia, né? Médico que vai desde a boca até o reto, passando pela laringe, faringe, esôfago, estômago, intestinos, fígado, pâncreas, vias biliares. Esse programa Dicas de Saúde há muitos anos, desde o tempo da Rádio Comunitária Padre Cícero, levando informações, né? Pois essa rádio, ela é religiosa, mas é também educativa. Portanto, FM Padre Cícero, que educa e evangeliza as ondas do rádio. E esse programa tem esse objetivo de falar de bons hábitos de vida, incentivar a atividade física, incentivar uma alimentação correta, sem muitas gorduras, sem muitos açúcares, colocando fibras, colocando alimentação mais saudável possível, evitando os vícios, se possível, fumo, excesso de álcool e outras drogas ilícitas, e procurando assistência médica sempre que apresentar sintomas de doença, porque se descobre rápido, é muito mais fácil o tratamento e a resolução do problema. Agora, se você deixa para procurar um médico, uma médica, quando o problema já está muito avançado, aí é mais complicado, né? As doenças, elas têm, às vezes, um curso crônico muito difícil de controle. Então, o programa tem esse objetivo. E hoje que é dia 23 de abril, nós estamos em tempo pascal, muita alegria na igreja, Páscoa é passagem para uma vida melhor, sem dependências, livre porque Jesus morreu por nós e ressuscitou. Então a gente tenta se libertar dos vícios, dos pecados, das dependências, para ter uma vida na graça do ressuscitado que nos fortalece. Tempo pascal, mais um domingo de Páscoa hoje. E o assunto hoje é muito interessante, eu diria polêmico, porque é o uso de hormônios para fins não de doença, mas para fins, por exemplo, estético, a fim de criar massa muscular. Então tem muita gente que usa hormônios, às vezes até orientado por médicos, outras vezes até por pessoas que não são médicos, né? Professores de educação física, nutricionista, e vem os riscos para a saúde. A coisa aumentou tanto nos últimos anos que foi necessário o Conselho Federal de Medicina se pronunciar e até proibir, entre aspas, porque quando a gente diz proibir, é apenas um conselho, né? Porque cada pessoa é livre para fazer o que quer, desde que essa liberdade não prejudica a si, de preferência não prejudica os outros, mas também não prejudica a si mesmo. Então o Conselho Federal de Medicina, ele chegou a dizer recentemente que a prescrição médica de anabolizantes hormonais para fins estéticos ou desempenho esportivo não deveria acontecer, deveria não ser prescrito para essa finalidade. E ele vai mais além, diz que se os médicos continuarem receitando terapias hormonais com esteroides e anabolizantes que têm objetivos estéticos, de ganho de massa muscular e para melhorar desempenho esportivo, eles vão ser penalizados se houver uma reclamação formal, alguém que se sentiu ou ficou prejudicado. Pode entrar com uma ação junto ao Conselho Regional de Medicina e o Conselho Federal de Medicina garante investigar o caso para punição adequada. Então, os médicos que insistirem nessa indicação, né? Enfim, essa questão do Conselho Federal de Medicina foi do abuso de substâncias ditas hormonais. Então, a gente convidou uma médica especialista em hormônios. Que médica é especialista em hormônio? Endocrinologista, né? Então, endócrino é um ramo da medicina que estuda todas as glândulas que produzem hormônios pelo corpo, tireoide, pâncreas, suprarrenal e outras, né? Até fígado também. Então,
A nossa convidada de hoje já está aqui conosco e vou apresentá-la. Ela já esteve outras vezes aqui no nosso programa, é a doutora Aline Lemos. Doutora Aline Lemos já chegou, já está aqui. Ela é médica endocrinologista, Aline Nayane Pereira Lemos, mais conhecida como doutora Aline Lemos. Endocrinologista com residência médica em endocrinologia e metabologia pelo Hospital Agamenon Magalhães, em Recife. Docente da Faculdade de Medicina, é professora da Estácio Indomed FMJ aqui no Juazeiro do Norte. Bom dia, doutora Aline Lemos. Muito obrigado, viu, por ter aceito o convite. Olá, bom dia, doutor Péricles, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar de volta, né, aqui na FM Padre Cícero para conversar sobre um assunto, né, que está ganhando muito a mídia, né, que todo mundo está conversando e para tirar as dúvidas, né, sobre esse uso, né, desses hormônios que são feitos de maneira abusiva, né. Então a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre eles. Muito bem, então vamos começar. Ela vai explicar para a gente entender bem essa questão de quem realmente precisa usar hormônios, porque o próprio organismo produz, né, esses hormônios necessários para o bom funcionamento do organismo. Mas existem situações pontuais em que há necessidade do uso artificial de hormônio, né? Eu digo artificial porque não é o organismo, né, produzindo. Você tem que ingerir, você tem que receber hormônio. Doutora Aline Lemos, quais são as indicações formais, precisas, aceitas para que um médico, seja endocrinologista, seja um nutrólogo, seja um ginecologista, um clínico, prescreva hormônio para um homem ou para uma mulher? Isso, doutor Péricles. Hormônios, né, para dar o conceito, são substâncias, né, que são produzidas por glândulas, né, endócrinas, e essas substâncias, elas transmitem uma mensagem, né, sinalizam uma mensagem para uma ação. Então, os hormônios, eles são substâncias secretadas de maneira pulsátil. Ou seja, elas não são produzidas de maneira igual ao longo do dia, nem ao longo da vida do paciente. Então, os próprios hormônios, eles sofrem mudanças, né, com base nas suas funções. Basicamente, a gente prescreve hormônio para aqueles pacientes que têm deficiência de hormônio. Então, vou dar alguns exemplos. Paciente com deficiência do hormônio da tireoide, a gente vai dar o hormônio da tireoide. Mulheres na menopausa, quando tem indicação, quando são avaliadas, nós damos o hormônio da menopausa da mulher, que é o estrógeno, né? Então, o hormônio da mulher é estrógeno. Pacientes, né, crianças que têm a deficiência do hormônio do crescimento, ou seja, as crianças que não estão crescendo com base na estatura prevista, estatura dos pais, a gente dá hormônio do crescimento. Então, basicamente, né, a prescrição de hormônio se dá naqueles que têm deficiência dos hormônios e foram constatados através de vários exames. Então, só com o exame a gente não consegue detectar, a gente precisa dosar já por conta desses mecanismos de serem pulsáteis, né? De serem produzidos de maneiras diferentes ao longo do dia. Muito bem, então hoje vocês já sabem, vocês que estão ligados na FM Padre Cícero, que o assunto é endocrinologia e hormônios, uso indiscriminado de hormônios, seus benefícios, como a doutora Aline Lemos acabou de falar, mas seus inúmeros riscos que ela também vai falar. E a caminhada com Nossa Senhora de Fátima, em 1º de maio, no feriado, próxima segunda-feira, às 4 da tarde. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo. 4 horas a concentração, 5 horas a saída da paróquia São Vicente de Paulo em direção à capela Nossa Senhora de Fátima, no sítio Barro Branco. 8 horas a Santa Missa e bênção de pessoas com a invocação de Nossa Senhora de Fátima. Participe, você e sua casa,
na caminhada de Nossa Senhora de Fátima, dia 1º de maio, que começa às 4 da manhã e vai até a missa, 8 da manhã. Assunto hoje, endocrinologia e uso de hormônios. Doutora Aline Lemos, hormônios, o que seriam hormônios que são usados, esses que são usados muitos, para fins estéticos, para ganhar massa muscular, para eventualmente substituir massa gorda por músculo e perder um pouquinho de peso e melhorar também, fazer uma definição, né, de músculos pelo corpo. Quais são esses hormônios que faz exatamente isso que eu acabei de falar? Doutor Péricles, hoje nós estamos tendo, né, um problema de saúde pública, né, pelo uso indiscriminado de hormônios em pessoas que não têm deficiência, né, para fins estéticos. Então, o paciente que faz uso de testosterona, que já tem uma testosterona normal, né, eu falo da testosterona porque é o mais comum, né, tanto em homens como em mulheres, para ganho de massa muscular e redução do percentual de gordura, é considerado um uso anabolizante para fins, né, estéticos. Então, hoje o uso está bem indiscriminado, os conselhos, né, o Conselho Federal de Medicina, ele se posicionou, né, sobre a proibição do uso dos anabolizantes junto com várias sociedades médicas, inclusive a Sociedade de Endocrinologia, a Sociedade de Ginecologia, Urologia, Sociedade Cardiovascular, porque nós estamos tendo vários problemas de saúde. Então, os anabolizantes, né, esses hormônios, eles têm por objetivo melhorar a massa muscular. E esses hormônios, quando são usados, né, que alcançam esses objetivos, o paciente, ele rapidamente melhora seu corpo, né, ele alcança, entre aspas, um padrão de beleza que a gente sabe que não existe, e acaba realmente se submetendo aos riscos no uso dessas substâncias. Então, a parte estética realmente acontece, mas vem muitos riscos, inclusive morte súbita, morte cardiovascular, infarto súbito, que nós encontramos com grande frequência nessa população. Existem vários riscos no uso dos anabolizantes, tanto em homens como em mulheres. Os riscos, né, eles envolvem um conjunto de fatores, seja cardiovascular, seja metabólico, até mesmo hormonal. Então, quando o paciente ele procura o anabolizante para ganhar massa muscular, ele precisa lembrar que não é só o músculo esquelético que cresce, é o músculo cardíaco, então ele vai ter insuficiência cardíaca, vai ter redução da fração de ejeção, hipertrofia miocárdica, como a gente chama de coração crescido. Então, o paciente ele pode ter essas alterações e os músculos dos vasos sanguíneos, eles também aumentam. Então, eu vou ter disfunção endotelial, eu vou ter formação de placas de gordura nas artérias do nosso corpo, e isso pode ocasionar obstrução, trombose, infarto, AVC e todas as doenças que nós conhecemos a níveis arteriais. Puxa, fiquei assustado só de você começar a citar os riscos. Claro que isso não ocorre com muita frequência, mas para aquela pessoa que tem uma dessas complicações, você ainda nem falou da possibilidade de cânceres, né? Então, para aquela pessoa, uma pessoa em 100, uma pessoa em 1000, uma pessoa em 1 milhão, que tem uma complicação dessa, não valeu a pena ter arriscado, não é isso? Isso. E além da testosterona, existem outros hormônios que são utilizados para fins anabolizantes, como, por exemplo, o hormônio do crescimento. Então, o GH é utilizado, né, com esse objetivo de ganhar massa muscular, só que na endocrinologia nós temos doenças associadas ao excesso do hormônio do crescimento. Uma delas se chama acromegalia. E essa doença, os pacientes morrem de tumores,
de infarto, né, tumor intestinal, tumor de tireoide, tumor cerebral. Então, existem um risco aumentado de tumores nessas pessoas que, por doença, têm excesso de hormônio do crescimento. Então, a gente aplica também nas pessoas que fazem uso desses hormônios. Lembrando que o uso dos anabolizantes, eles têm relação com doses suprafisiológicas. Ou seja, é aquele paciente que tem seu hormônio normal, mas para fins estéticos ele vai fazer uma dose maior do que a que ele já tem. Então, o paciente que tem uma testosterona, um homem que tem uma testosterona de 300, 500, que é considerado normal, quando ele faz o uso do anabolizante, a testosterona dele pode passar de 2.000, 3.000. Então, são essas doses suprafisiológicas que causam todos os riscos. Um homem que tem uma testosterona baixa, que ele vai fazer o hormônio, ele não tem a maioria desses riscos, né? Nós fazemos o acompanhamento desses pacientes para que ele não sofra com as alterações do excesso de hormônio, mas ele precisa repor porque o dele está baixo, para a gente normalizar o hormônio dele. Isso é extremamente raro, né? Um homem ter a testosterona baixa. Seria um distúrbio mesmo, não é? Hormonal. Isso. Então, na nossa rotina, né, existem pacientes com testosterona baixa por problemas testiculares, por problemas hipofisários, metabólicos, e a gente vai conduzindo e vai repondo quando tem necessidade. O uso de anabolizantes, ele hoje entra como uma das causas de hipogonadismo, porque o paciente ele faz uso de doses suprafisiológicas. Um dos efeitos colaterais é a atrofia testicular, então ele vai ter uma redução no volume dos testículos e isso vai complicar a produção de espermatozoides e a produção de testosterona, e depois que ele suspende, ele pode se tornar hipogonádico, ou seja, pode ficar com o hormônio baixo. O nosso corpo é um corpo, assim, é maravilhoso. Ele pode se recuperar ao longo do tempo, ele pode restaurar a produção de hormônios, mas precisa ser acompanhado porque essa recuperação ela pode ser com 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, ou pode também não acontecer e o paciente ficar doente, acabar adquirindo uma doença que ele não tinha. No caso das mulheres, elas têm normalmente, comparativamente ao homem, uns níveis de testosterona laboratorial, identificado laboratorialmente, baixos. Mas isso não significa que ela está com problema. Ao contrário, estaria com problema se ela tivesse alto, né? Isso, doutor Péricles. Nós não indicamos, e foi muito bom falar nisso, porque nós não indicamos a dosagem de rotina de testosterona em mulheres. Então, a testosterona nas mulheres normalmente é baixinha. E isso não quer dizer que ela não tem hormônio, ela tem. Acontece que a metodologia hormonal, a metodologia para a dosagem de testosterona, ela é feita para o homem. Então, se a mulher dosar por algum motivo a sua testosterona e ela vier indetectável, por exemplo, está normal, porque a testosterona laboratorial, ela vê excesso. Quando é que a gente vai dosar a testosterona na mulher? A gente vai dosar quando nós suspeitamos de excesso. Então, ovário policístico, hiperplasia adrenal congênita, tumores virilizantes, a mulher com muitos pelos, né? Então, nós vamos fazer a investigação nas mulheres para o excesso. A falta não quer dizer que ela tem uma testosterona baixa e muito menos que ela tem indicação de repor testosterona. Nós não fazemos testosterona nas mulheres. O hormônio da mulher é estrógeno, seja na menopausa, seja na adolescência, no adulto jovem. Então, nós não temos indicação, mais uma vez, de fazer testosterona em mulheres. Existe uma doença muito rara que não é hormonal, é psiquiátrica, que é a síndrome do desejo hipoativo. É uma doença que acontece nas mulheres na menopausa, mas é uma doença que o diagnóstico não é muito fácil de fazer. Normalmente nós fazemos em conjunto com o psiquiatra e
Nesses casos, a gente pode fazer uma dose de testosterona, mas muito pequena, que aqui no Brasil não tem. Então, é uma doença que não é comum de acontecer. Essa é a única indicação. E nem sempre a testosterona nessas mulheres também vai funcionar. Então, se você é uma mulher na menopausa, você não precisa de testosterona. Você precisa, quando indicado, de estrógeno. Muito bem. É a doutora Aline Lemos. Ela é especialista em hormônios, ela é endocrinologista, ela é professora da Estácio FMJ e ela deixou claro até agora de que são poucas as indicações para se usar hormônio, tanto em homem quanto em mulher. Tem as indicações e quem deve fazer são médicos especialistas. E que, já que o laboratório não tem essa técnica de dosar adequadamente testosterona em mulheres, não adianta você, que é mulher, fazer exame de sangue para dosar testosterona. Isso é uma má prática de medicina e o seu médico que pediu esse exame, das duas, ou ele não estuda, ou ele não estuda, ou ele está querendo lhe enganar, viu? Está querendo lhe impressionar. Tá vendo como você não tem testosterona, então eu vou repor. Isso não existe. Então ela está deixando claro isso. Mas já que ela deixou claro que há riscos de fazer indiscriminadamente uso de testosterona, esteroides, anabolizantes para homens e mulheres, gostaria que ela deixasse claro, por exemplo, o whey não tem testosterona, né? Isso. Creatina. Também não. BCAA. Pronto, aí, doutor Péricles... Tem ou não tem? Não tem, mas na verdade, assim, o whey protein, creatina, BCAA, glutamina, elas são suplementos proteicos. Então, eles têm proteínas, né? O que tem evidência científica hoje é o whey, creatina e hidroximetilbutirato, que nós podemos utilizar desde aquele paciente que faz academia até o idoso, frágil, salvo assim, com prescrição médica, né? O médico, ele prescreve. Sim. Então, essas substâncias, elas podem ser utilizadas porque elas são proteínas. O whey protein é uma proteína extraída do soro do leite. Então, ela serve hoje, né, depois de muitos estudos, para uma aplicação bem ampla na medicina. Paciente pós-bariátrico, paciente que tenha problemas na absorção proteica, pacientes que precisam ganhar massa muscular por algum motivo. Então, se você quer ganhar massa muscular de uma maneira saudável, você precisa de um nutricionista, de uma equipe multidisciplinar, que lá eles vão avaliar a necessidade da suplementação proteica, que você pode fazer whey ou creatina com a prescrição, não é qualquer dose, é calculado pelo seu peso, e exercício físico. Então, exercício e suplementação, quando indicado, eles vão te ajudar a ganhar massa muscular ao longo do tempo, de maneira fisiológica e saudável. Muito bem, então hoje a gente vai aprender muita coisa, porque assim, né? Aprendemos algo todo dia, na família, na escola, na igreja, no rádio, na TV, os educadores, os jornalistas, os bons jornalistas, eles informam, né? Para a população ficar sabendo das coisas. Então esse programa tem esse objetivo e trazendo especialista fica muito mais fácil a explicação dos riscos do uso dessas substâncias de forma assim, sem muita orientação, sem muita ciência, né? Mas de uma forma assim exagerada para efeitos estéticos. Vem também outra caminhada com Maria, muita caminhada com Maria, graças a Deus, né? A Associação Católica do Movimento Nossa Senhora de Fátima, em parceria com a paróquia Santo Antônio de Barbalha. Você devote Nossa Senhora para a grande caminhada com Maria. Maria vivendo a graça e missão na igreja como autênticos vocacionados à cristandade. Também é 1º de maio, portanto aquela que eu falei é do Crato, essa é de Barbalha. 4 horas da manhã também, ao lado da igreja Nossa Senhora do Rosário de Centro Barbalha, com percurso pela Avenida Leão Sampaio, encerrando com a Santa Missa Campal em frente à Capela Nossa Senhora da Saúde do sítio
Barro Vermelho. Informações 981 46 7745. 981 46 7745 e apoio da sua FM Padre Cícero. Carlos Eduardo, vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural. Depois a gente volta com mais doutora Aline Lemos, médica endocrinologista, professora universitária, falando sobre os riscos do uso de hormônios anabolizantes, esteroides, os riscos para quem utiliza essas drogas de forma não científica. Dicas de saúde, FM Padre Cícero. Hoje um assunto por demais interessante. Uso de anabolizantes, uso de hormônios, uso de substâncias hormonais com fins que não seja uma doença, com fins que seja para melhorar a performance do corpo, de pegar músculo, talvez emagrecer e outras coisas mais, que está demais, e foi preciso o Conselho Federal de Medicina se posicionar sobre os riscos desses hormônios, desses anabolizantes e implantes hormonais na população, né? E aí a gente trouxe um especialista, que é a doutora Aline Lemos. Ela é médica endocrinologista, ela é professora da Estácio FMJ e veio falar exatamente sobre esses riscos que existem, sim, não são poucos, são diversos, e ela está falando tudo isso. Vamos, inclusive, mas a pessoa que vai participar agora, ela quer saber de outra coisa de grande importância para o estudo da endocrinologia, que são os pacientes diabéticos. Quem é especialista em diabetes é endocrinologista. Vamos ouvir a pergunta? Bom dia. Que Deus abençoe a todos os ouvintes da Rádio Padre Cícero e todas as pessoas que participam, e a doutor Pérez e a doutora Aline Lemos. Aqui é Samara, tenho 45 anos, eu sei que estão falando de hormônios. Sou paciente dela da faculdade e quero saber sobre a diabetes. A minha diabetes é sempre descontrolada e eu estou adoentada, e agora que ela está descontrolada, minha pressão descontrolada, eu quero saber como é que eu faço para regularizar. Não consigo me alimentar. Tô com mal digestão e tal, e eu queria saber. Tenho consulta com ela o mês que vem, mas ela passou já uns medicamentos aí, já tomei insulina e tudo, mas não controla a diabetes, e minha pressão fica oscilando do mesmo jeito. Tem dia que tá alta, tem dia que tá baixa. E assim eu tô indo, empurrando a vida. Deus abençoe a todos os ouvintes, todos os participantes da Rádio Padre Cícero. Também tive endometriose, fiz a retirada do meu útero, do colo do útero, não foi tirado os ovários, porque é os hormônios da mulher e tudo. Só que eu tô sentindo que o meu corpo tá mudando. Eu perdi 15 quilos durante 4 meses e tô sentindo que meu corpo tá envelhecendo rápido, e já estava no climatério desde os 39 anos, que eu faço meu tratamento todo lá, minha família. E minha família tem caso de CA, todos. Irmã, mãe, a família do passado e tudo. Pronto, doutora Aline, sua paciente lá da Estácio FMJ, Samara, né? Isso, exatamente. Samara, para o controle do diabetes, a gente precisa de vários pontos. Então, uma alimentação rica em fibras, com carboidratos de lenta absorção, então alimentos integrais, a redução do excesso dos carboidratos, uma melhora da ingesta proteica, então aumentar a ingesta de proteínas de origem animal, de origem vegetal,
verduras, legumes, uma boa ingesta hídrica conseguem ajudar a controlar o diabetes associado ao exercício físico, normalmente 150 a 300 minutos por semana, exercícios que podem ser aeróbicos ou resistidos. O uso correto da medicação, então fazer as medicações orais, fazer as medicações, né, insulina quando indicado, e é normal nas infecções houver um desbalanço, né, um descontrole do diabetes. O paciente que não está se sentindo bem, ele deve procurar, né, a emergência para ter um tratamento agudo das suas condições e o segmento logo depois no ambulatório para a gente ajustar o diabetes do paciente, né? A respeito da endometriose, né, você já fez uma histerectomia, já tirou o útero e os ovários permaneceram, a gente, né, durante as avaliações de endometriose, em casos de histerectomia, a orientação é manter os ovários para que haja a produção hormonal e que o paciente não entre numa menopausa precoce, né, ou numa menopausa cirúrgica. É importante avaliar seus hormônios para ver se você está no climatério ou já numa menopausa, para ver se você tem indicação de fazer a terapia hormonal ou outros tratamentos que visam melhorar sua qualidade de vida. Muito bem, então, recomendações da doutora Aline, viu? A senhora, se não estiver bem, procura uma ajuda rápida, mas continua o segmento, vai lá, fala com a Reginha, fala com a Tainá, a ver se dá para dar uma antecipadazinha na próxima revisão, né? Tem também outros endócrinos lá, né, que foram contratados. Uhum. Temos uma equipe excelente agora, né, da faculdade de colegas, né, médicos. Isso. Graças a Deus. Doutora Aline, você falou aí que esses hormônios anabolizantes que são usados em fins estéticos, eles também são usados em mulheres que na fase de climatério, né, menopausa, acha que está diminuindo a vontade de sexo ou está tendo uma secura vaginal que realmente prejudica o ato. Mas você falou sobre atrofia testicular, logicamente no homem. Agora eu queria saber, tanto no homem quanto na mulher, pode interferir só positivamente ou negativamente na parte do sexo? Pode causar disfunção sexual também? Pode. No começo, quando você faz uso do hormônio, você pode ter um aumento da libido, um aumento do desejo, mas esses efeitos eles não se sustentam e com o passar do tempo você acaba tendo uma desregulação hormonal. Nos homens e nas mulheres, o uso da testosterona ou de outros anabolizantes, eles conseguem bloquear a produção endógena de hormônio. Então, no caso da mulher, o estrógeno, no caso do homem, a própria testosterona, e ao longo do tempo, o paciente vai tendo, no caso dos homens, disfunção erétil, atrofia testicular, queda da libido, hipogonadismo, e alguns desses precisam ser tratados da forma correta, né, porque agora eles têm um problema de saúde de hipogonadismo. A testosterona na mulher, quando a gente, né, quando vem uma mulher dizendo, doutor, eu estava com a libido baixa, eu estava me sentindo fraca, cansada, e com a testosterona eu estou me sentindo melhor, existem efeitos de curto prazo dessas medicações que dão a impressão de que a paciente está melhorando. Mas os riscos, né, desse uso dessas medicações, eles são muito além. Uma das coisas, né, que acontecem nas mulheres, seja antes da menopausa ou depois da menopausa, é uma pele mais áspera, acne, pele oleosa, surgimento de pelos, aumento do volume clitoriano, então clítoris, né, na região vulvar da mulher pode aumentar. E uma coisa que preocupa muito e que vem de maneira irreversível é o engrossamento da voz.
Então, quem faz implantes hormonais, como chip da beleza, anabolizantes, testosterona, mesmo aquele gelzinho de testosterona, é só um gelzinho, as mulheres elas podem ter uma hipertrofia nas cordas vocais, pode ter uma voz mais grossa e, nesse caso, é irreversível. A voz não volta mais ao normal. As outras condições clínicas, elas podem voltar ao normal ao longo do tempo, mas a voz não. E já que ela causa essa questão da voz mais grossa, pelos, né, como fosse um bigodinho, etc., né, ela também pode causar queda de cabelo, né? Calvície, né? Exatamente. Que a gente chama, né, de queda de cabelo androgênica. Eu começo a ter entradas frontais, né, de queda de cabelo, começa a ter surgimento de pelos em áreas do corpo como o queixo, região umbilical, engrossamento dos pelos nas pernas, mas o cabelo ele começa a cair. E há uma notificação, há evidências de um comportamento mais agressivo, né? Exatamente. Então, aqui no Brasil foi feito um estudo em algumas universidades mostrando que 10% da população ali de alunos de educação física, professores que têm mais contato, eles fizeram ou faziam uso pelo menos uma vez na vida. Foi uma pesquisa de maneira anônima, porque é interessante que ninguém diz que faz anabolizante. Diz que é natural aqueles músculos, né? Até as mulheres. Então, existe o estigma, né? Então, quando a gente pergunta, se a gente chegar, quem faz uso de anabolizante, ninguém vai levantar a mão. Mas no estudo anônimo, conseguiu ver que 10% eles faziam. E outro estudo avaliou que 20% das pessoas que fazem uso de anabolizantes já cometeram algum crime violento. Então, crime violento, né, homicídio, né, enfim, crimes, né, muito sérios por conta das mudanças de comportamento, dos surtos psicóticos, pacientes que têm condições clínicas já pré-existentes, depressão, ansiedade, transtorno do pânico, eles podem exacerbar, não só em homens, como em mulheres também, e pode vir com características de maior agressividade. Então hoje o assunto é interessantíssimo. Você que está nos ouvindo pode repassar essas informações para outras pessoas. A gente vai colocar também nas nossas redes sociais. Tem o site do radialista Tony Santos, né? O nome do site é clubesintonia.com. E o Tony, que faz o programa O Som do Brasil, todos os domingos aqui à tarde, no site dele tem um link, logo no começo do site. Você só basta clicar e tem o Dicas de Saúde. Então ele grava o último programa, o de hoje, deixa disponível, aí fica uns 5, 6 programas disponíveis por alguns meses. E nas nossas redes sociais de YouTube nós temos os podcasts, tanto o podcast Gastroclínica Vasconcelos quanto o podcast Dicas de Saúde, que fica... depois de um tempo a gente consegue a gravação e fica por muitos anos, muitos anos gravada essa entrevista da doutora Aline, para você passar para as outras pessoas, viu? As outras pessoas. Ainda dá tempo também você ligar para alguém que mora em outra cidade, em outro estado, até em outro país, dizer que baixe o aplicativo Radiosnet, você pode ouvir. O programa está começando agora praticamente e você pode ouvir, né? Para entender, saber dos riscos e passar para as pessoas que você acha que estão se arriscando, né? A festa de Santo Expedito também é um evento que já pegou muita força, né, na cidade de Grangeiro, no distrito de Canabrava dos Ferreira. Capela Santo Expedito. Vai até o dia 30 de abril, começou no dia 21 agora. Antes de ontem. O tema é: com Santo Expedito, sejamos hoje anunciadores do amor misericordioso de Deus. Hoje, domingo, saída da imagem de Santo Expedito da residência do casal Neto e Maria às 18 horas, às 19 horas, novena e celebração da palavra. Convidados, motoristas, motoqueiros e comunidade
Nossa Senhora das Dores. Doutora Aline Lemos, me diga uma coisa sobre hormônios, né? Em relação a riscos, que são diversos. Você já falou alguns, mas os que você ainda não falou, eu vou colocar aqui no meio da coisa. É possível, e qual a explicação que tem evidências de que tem mais lesões em quem toma esses hormônios? Em tendões, ligamentos, dores articulares, deveria fortalecer, né? Por que ocorre essas lesões em usuários de testosterona? Isso, doutor Péricles, porque o ganho de massa muscular, ele não é fisiológico. Então, às vezes, passa até o que a genética do paciente ele condiz. E não há um preparo das articulações para aquele ganho de massa muscular. Isso há muito desgaste, rompimento de tendão. Uma coisa que a testosterona traz é aumento de força e melhora de performance. Então, o paciente na academia, ele consegue aumentar mais carga, fazer mais séries e, naturalmente, né, responde mais com ganho de massa muscular. E esse aumento rápido de carga, de séries, quando o tendão, a articulação, eles não estão preparados, ocorre lesão. Entendi. Realmente aumenta o tamanho do corpo e as articulações sofrem com esse aumento, né, do peso. Realmente, tem lógica demais. Outra coisa também, que o uso dos anabolizantes, seja testosterona, oxandrolona, nandrolona, existem inúmeros. Toda vida a gente descobre um nome novo, um anabolizante novo. Eles aumentam processos inflamatórios. Então, as citocinas inflamatórias que geram inflamação no nosso corpo são aumentadas durante o uso dos anabolizantes. E essas citocinas inflamatórias, elas podem inflamar, né, articulações, fígado, vasos sanguíneos, aumentar a resistência à insulina, enfim, vários problemas. Então, se uma pessoa pergunta a um médico consciente, seja endocrinologista, seja nutrólogo, ou seja um clínico, uma clínica geral, clínica médica, vou começar academia e quero ganhar massa muscular, posso usar hormônio? Qual a resposta mais sensata do médico ou da médica? Isso. Se você não tiver deficiência, você não precisa de hormônio. O ganho de massa muscular, ele é lento e progressivo. Ganhar massa muscular rapidamente não é benéfico para o paciente. Então, a gente trabalha com uma boa ingesta proteica. Então, a proteína da alimentação é muito importante. Caso o paciente não consiga alcançar suas cotas, aí a gente faz uma suplementação, que também a suplementação não é para todo mundo. Exercícios físicos resistidos, ou seja, aquele exercício que trabalha os grupos musculares, um bom acompanhamento médico, equipe multidisciplinar, isso vai fazer com que você ganhe massa muscular. O uso de hormônio, ele pode trazer uma massa muscular mais rápida, mas ele vai trazer muitos riscos que não vale a pena. Hoje, no nosso consultório, nós recebemos as duas realidades. O paciente que quer fazer e o fazer. Alguns se convencem, outros não. Outros vão procurar outros profissionais e vão conseguir fazer o uso desses hormônios, porque tem hormônios que até de maneira ilegal, né, clandestina, o paciente consegue. E existem os pacientes que já fizeram e estão com algum problema de saúde por conta disso. Eu trabalho numa clínica que tem uma equipe multiprofissional e às vezes meus colegas cardiologistas, eles chegam ali, eu recebi um paciente que fez uso de tais substâncias por tal período de tempo, vejo o coração dele, como é que a gente pode ajudar. Então já é um coração hipertrofiado, já é um paciente com insuficiência cardíaca, às vezes já tem aterosclerose, tipo paciente jovem, 25 anos, já tem placa de gordura. Então, realmente, nós temos inúmeras complicações do uso. Quando o paciente chega, a primeira coisa que nós falamos, olhe,
Tem tratamento, tem como melhorar. Então, nós fazemos a suspensão, ou desmame daquela medicação. Existem vários esquemas a depender do paciente para poder resolver o problema do paciente. E tem muitas coisas que melhoram. Ao dizer que a situação melhora, não é para dizer, eu vou fazer anabolizante porque eu posso melhorar depois. Na verdade, é para quem faz o anabolizante, ele pode parar que ele vai melhorar com acompanhamento. Então, lá no consultório a gente fala muito, olha, nós não somos julgadores. A gente está lá para cuidar da saúde do paciente. Então, se você faz uso de anabolizante, você pode procurar o endocrinologista. Existem endócrinos maravilhosos aqui na região, ou qualquer médico de sua confiança, e você vai receber ajuda. Mais importante realmente é buscar ajuda para evitar ou reduzir os riscos a longo prazo do uso dessas substâncias. Doutora Aline Lemos é médica, endocrinologista, especialista em hormônios e veio falar sobre esse assunto, sobre essa resolução do Conselho Federal de Medicina, limitando, até proibindo o uso indiscriminado de hormônios para fins estéticos. Claro que não para doenças pontuais que a pessoa pode precisar, mas para fins estéticos devido aos riscos que são muito maiores do que algum benefício temporário. E a doutora Aline me falou agora, você ouviu, que até os suplementos proteicos, embora graças a Deus não são hormônios, pode ser utilizado com mais tranquilidade, mas eles são desnecessários e caros. Caros, uma caixa de whey protein ou de creatina é uma despesa muitas vezes desnecessária. Eu fico comparando um atleta que faz halterofilismo ou que tem uma performance, um jogador de futebol, uma ginasta, elas ficam ali na academia 3, 4, 5 horas, aí tem que usar um suplemento proteico além dos alimentos, que é a fonte mais natural de proteínas. Mas um jovem, não um idoso, não uma pessoa que já tem uma certa idade, que também vai precisar, se ele faz academia, ele vai precisar de suplemento proteico além dos alimentos. Mas uma jovem do sexo masculino ou do sexo feminino, que fica 1 hora ou menos na academia, fica meia hora, faz uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas está lá com a caixona de whey. Que gasto desnecessário, né? Isso, a primeira coisa que faz não é nem faz a inscrição da academia e compra o whey e a creatina, né? Nem começou a treinar ainda, nem fez a avaliação nutricional e já toma. O exercício físico, ele é capaz de gerar síntese proteica. Então, se você come arroz, feijão, carne, frango, ovo, queijo, você pode ter, né, já tudo na sua alimentação. Então, você não precisa suplementar. Existem realmente algumas pessoas que eu acompanho, doutor Péricles, por exemplo, mulheres próximos da menopausa perdem muita massa muscular. Então, mesmo com exercício, elas vão perdendo massa muscular. Aí aqui a gente pode bem suplementar. Específico. Isso, é bem específico. Durante o acompanhamento, se eu vejo que o meu paciente, com o exercício, com a alimentação, não está tendo o resultado, sim, aí a gente suplementa. Mas na grande maioria das vezes, é com a alimentação. Exatamente. A gente faz academia no mesmo local e no mesmo horário, né? Somos parceiros de academia. Somos parceiros de academia. E a gente sabe do benefício, né, desses exercícios para a questão da massa muscular, realmente ficar mais rígida, né, ajudar nas funções orgânicas e também um pouquinho na perda de peso juntamente com a alimentação, né, é fundamental. Mas quando eu comecei, muitos anos atrás, Cicinha começou, minha esposa, antes de mim. Uhum. Ela começou num tempo que não existia, como é que eu posso dizer, academias, antes da RL. Uhum. Um grupo de amigas fez um movimento para ter, né, academias. E eu também comecei cedo, eu comecei antes de 40 anos. Eu não usava suplementos, hoje eu uso, porque realmente eu vejo que eu não ganho massa muscular de forma alguma, que eu já tenho 61 anos. Mas eu vejo esses jovens usando e eu fico realmente sem entender, né? Lá em casa mesmo, né, meus filhos, quando estão usando, eu digo, pra que isso? Existe um paradoxo, né, doutor Péricles? Porque o paciente, ele compra
o whey protein e a creatina, mas a alimentação é toda industrializada, ultraprocessada, então é bolacha, biscoito, pizza, hambúrguer, refrigerante. Cadê o arroz, o feijão, a carne, as quantidades, o ovo, o queijo? Então, eu acho que precisamos olhar para a alimentação, olhar o que nós temos de bom, que o Brasil, graças a Deus, tem uma alimentação muito boa, muito rica, e depois procurar fazer uso das suplementações. As suplementações feitas de maneira correta, com acompanhamento médico, elas não trazem riscos. Elas trazem riscos se o paciente tomar exageradamente, se não tiver uma avaliação, se não fizer exame. Meus pacientes sabem que quando eu calculo o whey, eu calculo pelo peso. Então, faço lá uma porcentagenzinha, calculo, digo, ó, você precisa disso, nós vamos procurar um whey que corresponda a essas necessidades. Então, é tudo calculado. Tudo bem pensado de forma científica. Ciência, pessoal, não é nada demais não. Quer dizer, ciência é sinônimo de conhecimento. Tudo é com conhecimento e não chutando, né? Chutando como uma moda. Não, nada a ver. Vamos para mais um bloco de apoio cultural. Carlos Eduardo, depois a gente volta com mais informações da doutora Aline Lemos, médica endocrinologista. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Estamos aqui e vamos ficar até o horário da missa. A missa da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, 9 horas, é transmitida pela FM Padre Cícero. Esse tempo maravilhoso de Páscoa. Páscoa é uma passagem. Você, ouvinte, já recebeu essa sua passagem? Não? Ainda não? Não se preocupe não, viu? As passagens nunca esgotam, nunca se acabam. E é de graça, viu? E quem entrega a cada um de nós é o próprio Cristo, o Redentor, o Salvador. Então fique pronto para receber sua passagem. O que Ele espera de nós é só a boa vontade, né? É a vontade de mudar, né? Conversão. E Ele quer dar a cada um de nós a passagem para uma vida melhor. E é o que a gente quer também, para cada um de nós e para cada uma pessoa que nós amamos, não é isso? Então, feliz tempo pascal para você, meu irmão, minha irmã. Tem festa no dia 1º, festa de operário, festa de São José Operário. Vai ser na Ponta da Serra, no Crato, Paróquia São José Operário. A segunda noite de novena é hoje, domingo. 5 horas foi o ofício de São José e visita a imagem, a área pastoral imaculada, Conceição de Maria, Santa Fé e Monte Alverne. 8 horas vai ter a primeira cavalgada de São José Operário saindo do Sítio Mata, o noitário pastoral da juventude, catequese de crisma e moradores da região Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Animação litúrgica coral Lírios de Gessé. Presidente da celebração eucarística, Padre Dalis Ramon Cruz. Administrador da área pastoral Imaculada Conceição de Maria, Santa Fé e Monte Alverne. Portanto, é a festa São José Operário, que culmina com o dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Bom, estamos aqui com esse tema tão fundamental, tão importante, que é o uso indiscriminado de substâncias hormonais. Por isso que a gente chamou um especialista em endocrinologia. Mas antes disso, quero falar que na sua FM Padre Cícero, você também pode participar, né? Anunciando sua marca, produto ou serviço na emissora mais popular da região do Cariri. Só a FM Padre Cícero oferece programação educativa e religiosa de qualidade. Planos de mídia promocionais e estratégicos, horário de grande audiência, como por exemplo o programa do Padre Reginaldo Manzotti, né? Grande audiência. Bonificações e valores acessíveis. Ligue em horário comercial, faça seu orçamento conosco, 3512-2000, 3512-2000. Então 98103-3398, 98103-3398. Seja apoiador cultural da FM Padre Cícero. Tem participação de ouvinte a Claudete, né? Ela quer saber, a Claudete, doutora Aline,
O que fazer para diminuir o calor da menopausa? O que fazer para diminuir aquela suadeira nas mãos e nos pés? Tem uma solução fora hormônio ou só hormônio mesmo? Eu sei, entendi. Quando a mulher ela entra na menopausa, alguns sintomas podem acometer a paciente. Um deles são os fogachos, né? Os calores, o suor, o aumento de sudorese, queda de libido, insônia, às vezes um pouco de ansiedade, um pouco de irritabilidade ou tristeza. E o paciente ele é avaliado pelo médico para saber se ele tem indicação de terapia hormonal. O estrógeno, realmente o hormônio, é o melhor tratamento para os fogachos. No paciente que tem indicação, Claudete, o paciente vai se beneficiar muito do uso do estrógeno. Nós não utilizamos estrógeno pela vida toda, utilizamos por um tempo, acompanhado. Nós trabalhamos na menopausa com um conceito chamado janela de oportunidade, que esse conceito ele favorece as mulheres que precisam da terapia hormonal. Nós sabemos que o nome hormônio, principalmente o estrógeno, a menopausa vem com muitos estigmas, mas nós temos muitos estudos que avaliam benefícios também do uso do estrógeno naquelas que têm indicação. Existem algumas alternativas, como inibidores da recaptação de serotonina, que podem ajudar a reduzir um pouquinho os sintomas da menopausa, mas não são tão eficazes como a terapia hormonal. E realmente, para os fogachos, o estrógeno seria a melhor opção. É importante conversar com seu médico para saber se você tem indicação de fazer, a questão da sua idade, o tempo que você está na menopausa. E se tiver indicação de hormônios, conversar sobre a melhor opção. E se não tiver indicação, conversar sobre alternativas. Mas é importante ter essa avaliação, seja com o ginecologista ou conosco, né, os endocrinologistas. É verdade. Então, seja endócrino, seja ginecologista, além dos hormônios, existem outras. Inclusive, quando se usa, o hormônio não é obrigado a usar exclusivamente via oral, né? Existem outras formas de fazer tratamentos interessantes. O melhor é ir realmente numa consulta com endocrinologista ou com ginecologista para saber as opções de tratamento desses problemas relacionados à falta da menstruação, né? Que o pessoal chama menopausa. As complicações são inúmeras. A doutora Aline Lemos falou diversas complicações, riscos do uso indiscriminado para fins estéticos de hormônios tipo testosterona, e essas complicações elas podem ser inclusive fatais. Como ela falou, um infarto agudo do miocárdio, uma arritmia cardíaca que pode levar à morte rapidamente. E também os cânceres. Existe suspeita da participação de hormônio em câncer de fígado, câncer de rins, de testículos, de pâncreas e de suprarrenal. Doutora Aline, tem algum estudo já comprovando, ainda tem que ter mais um tempo, já tem realmente evidências da formação desses tumores por uso excessivo de hormônios do tipo testosterona? Doutor Péricles, os estudos que existem, né? Existem poucos estudos que avaliam a população que fazem anabolizantes. Até porque a gente não pode estimular, né? É uma substância, como o próprio conselho fala, proibida, né? Então, se é uma substância proibida, não tem muitos estudos com as pessoas fazendo uso. O que nós temos são estudos retrospectivos. Então, aquela população que fez, o que foi que aconteceu? E nós sabemos que há aumento de risco de neoplasias malignas, aumento de risco cardiovascular, até aumento do risco de diabetes, de hipertensão, de doenças metabólicas, doenças do fígado. Boa parte desses anabolizantes, eles têm passagem hepática. Então, um dos efeitos que nós já observamos na primeira avaliação desses pacientes
é insuficiência hepática. Eu vou ter aumento de enzimas hepáticas inicialmente e depois o fígado ele vai perdendo a sua função. Existem casos até de insuficiência hepática fulminante, a necessidade de um transplante urgente para salvar a vida do paciente. Então, os efeitos são dos mais diversos. Teve uma coisa que eu não falei, mas o uso da testosterona, seja em homens ou mulheres, ele estimula a formação de glóbulos vermelhos. Então, as hemácias, né, os nossos glóbulos vermelhos, eles são hiperestimulados no uso de anabolizantes. E isso aumenta o risco de tromboses, mal súbito. Então, não faz bem, né? Faz mal, sobrecarga. Então, realmente tem muitos riscos no uso das substâncias, tanto físicas como psicológicas. Você, para ter um benefício estético, você paga realmente um preço muito alto de uma complicação que pode levar até a morte. Então, temos que ter muito cuidado com o uso de testosterona, ser uma boa orientação médica. E mesmo com orientação médica, a gente sabe que a medicina, ela não é só pessoas que, vamos dizer assim, são estudiosos, são pessoas que vivem a ética médica 24 horas por dia. Infelizmente, a gente sabe que em toda profissão tem aqueles que têm uma visão mais capitalista, só quer o ganhar o dinheiro mesmo, né, sobreviver, mais do que sobreviver, ostentar, né, recursos, através de algo que chama muita atenção. É a história da medicina da moda, né? Medicina da moda. A história da nutrologia, ela é muito interessante. A gente sabe que a nutrologia iniciou no mundo porque na UTI, aquele pessoal bem magrinho, né, que precisava de suplemento, de alimento e não podia engolir o alimento, ou mesmo que pudesse engolir, não era suficiente. Ele teria que receber alimento por sonda enteral ou parenteral, né? E os nutricionistas não podiam ajudar muito porque eles não tinham formação para isso. Então, os próprios médicos UTIstas desenvolveram a nutrologia. E um exemplo é o nosso querido Dr. Thales Aníbal, né? Isso. Que é nutrólogo e que é professor universitário, é responsável por UTI do Hospital da Unimed, do Hospital São Vicente, e ele é nutrólogo. E ele realmente sabe dessa história toda. Mas hoje o que é a nutrologia, na maioria das vezes, é alguém que quer emagrecer a qualquer custo, bem rápido, porque vai ter um carnaval ali, porque vai ter uma praia acolá e precisa perder peso bem rápido. Aí vai no nutrólogo pedir uma mágica de perder peso em 2 meses, 1 mês. E muita coisa errada vem junto com esse pacote de perder peso rápido, né? Isso, doutor Péricles, nem toda perda de peso é saudável. Então, nossa sociedade, ela valoriza o corpo magro, né? Um corpo dentro de um padrão, a barriga chapada, né? A cintura fina, os braços fortes, né? Dos homens. Mas nem toda perda de peso, ela é saudável, ela pode trazer riscos, principalmente se for muito rápida. A nutrologia, ela é uma área linda, maravilhosa. Nós temos aplicações ao longo da medicina para todas as áreas. Inclusive, eu tenho pacientes que são acompanhados também por nutrólogos, que me ajudam ali no ganho de massa muscular, na questão das doenças desabsortivas. Então, eles têm uma função extremamente importante na nossa especialidade, né, e nas outras áreas. Infelizmente, como o Dr. Péricles falou, existem alguns médicos que trabalham com resultados. E esses resultados, eles às vezes vão além da saúde do paciente. Eles expõem os pacientes a alguns riscos. Às vezes o colega prescreve, não, vou fazer um gelzinho de testosterona para melhorar a sua libido, é uma dose pequenininha, você vai passar no braço todo dia. Mas não existe dose pequenininha de hormônio, existe hormônio. Se o paciente tem um hormônio normal, aquela dose a mais, ela vai trazer riscos, ela vai ser suprafisiológica. Então, não existe, eu vou fazer só um pouquinho de hormônio para você melhorar disso e aquilo.
Não. Se você não tem deficiência, você não precisa utilizar. Você vai fazer só se você tiver deficiência. Uma coisa que está na moda agora são os implantes hormonais, que já existiam há um bom tempo e que agora ganharam maior repercussão porque as sociedades elas tiveram que se posicionar. Imagine, eu tenho uma substância que é proibida no Brasil. As pessoas começam a utilizar de maneira indiscriminada, sem estudo, sem evidência científica. Então, as sociedades elas começaram a se posicionar. Poxa, gente, isso não existe, traz isso, isso e isso. Então, a gente começou a discutir o óbvio, novamente, de que determinadas substâncias elas causam mal, fazem riscos. Um deles, né, o famoso chip da beleza, né, são os implantes de gestrinona. Gestrinona, ele é uma substância, né, derivada da testosterona, ou seja, é anabolizante. A gestrinona, ela foi liberada no Brasil há alguns anos atrás, há muitos anos, para tratamento de endometriose. E a gestrinona, na época, ela tinha sido liberada via oral. Então, o paciente tomava como se fosse um anticoncepcional para o tratamento das endometrioses graves. E, com 2 anos depois, a Anvisa suspendeu e proibiu. Por quê? Efeitos colaterais. Então, efeitos anabolizantes nas pacientes que tinham endometriose. Então, é uma substância já proibida no Brasil há muito tempo. Hoje, são feitas como implantes hormonais, né? Como descreve chip da beleza, que vai prometer melhora de libido, melhora de performance, melhora da saúde da mulher, mas, na verdade, são substâncias anabolizantes que vão trazer todos os riscos que nós já conversamos. É uma substância proibida no Brasil. Então, se algum colega prescreve, se algum médico prescreve, ele está fazendo uma medicação que é proibida pela Anvisa, proibida pelos conselhos de medicina. Então, não está fazendo uma coisa boa. Apesar, infelizmente, nós temos inúmeros profissionais, né, das diversas áreas, né, às vezes com algumas prescrições de caráter duvidoso. Eu acho que é sempre conversar com o seu médico de confiança, saber se aquela substância você pode fazer, não pode, é sempre discutir, questionar. Se o médico vai passar alguma medicação para você, você questiona, mas, doutor, qual é o estudo dessa medicação? Qual é a aplicabilidade, o risco, o benefício? Que aquele médico que estudou aquela medicação, ele vai te falar dos estudos, ele vai te falar das situações, dos riscos, do benefício. Então, vocês vão tomar a decisão em conjunto. Muito bem. Temos uma participação, 2, né? Pessoas querendo fazer pergunta para a doutora Aline Lemos. Vamos ouvir a primeira. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora. Existe alguma alimentação, algum exercício que você possa fazer em casa e alguma alimentação de maneira saudável que você possa ganhar um pouquinho de massa muscular? Eu tenho uma esteira em casa, então a única atividade física que eu faço é a esteira. Agora eu faço de domingo a domingo durante 1 hora em ritmo acelerado. Não dá para eu ir para a academia. Eu gostaria de saber da doutora se tem alguma alimentação, algum exercício que eu possa fazer em casa mesmo para ganhar um pouquinho de massa muscular. Eu já estou com 46 anos. Tenho endometriose e faço uso do Pietra há quase 5 anos. Obrigada. Ótimo. Então, o paciente que não consegue ir para a academia, ele pode ganhar massa muscular em casa também. Quando a gente fala de exercícios resistidos, de ganho de massa muscular, existem inúmeros exercícios. Então, hidroginástica, pilates, academia, funcional, exercício em casa. O que você precisa fazer? Realmente são exercícios que você pode ter a ajuda de um personal, de um professor de educação física para te orientar. Mas os exercícios com peso do próprio corpo, às vezes com as garrafinhas de água, com pezinho em casa, você consegue ter bons resultados.
Na época, quando a pandemia estava mais forte, né, que nós ficamos isolados, eu treinava com o meu personal online. Então, ele na casa dele, eu na minha, eu com os pezinhos, então a gente fazia os exercícios online, ele me orientando, né, naquela situação realmente de adversidades, e a gente conseguiu bons resultados. Associado ao seu exercício, você precisa de uma boa alimentação. Então, a ingesta de proteínas, de carne, de frango, de peixe, ovo, queijo, leite, arroz, feijão, são extremamente importantes para os seus resultados. O nutricionista ele pode te ajudar, porque as proteínas elas são calculadas também pelo peso. Então, normalmente a gente faz de 1 a 2 gramas por quilo dia, então o nutricionista calcula, vê quais são as melhores fontes proteicas para você, mas você pode ganhar massa muscular em casa sim, viu? Principalmente você que tem a endometriose, você precisa do exercício físico para o tratamento, precisa de uma alimentação o mais saudável possível, sem alimentos industrializados, ultraprocessados. O exercício melhora muito os fatores inflamatórios da endometriose, então tende o paciente a melhorar muito, consideravelmente. Vai te fazer muito bem. E você pode associar esses exercícios resistidos com a sua esteira, que você já faz. A esteira, isoladamente, ela não promove um ganho de massa muscular, você precisaria de outros exercícios, mas ela já é muito boa para te ajudar na saúde. Exatamente, é em casa mesmo. Vamos ouvir a outra pergunta, Carlos Eduardo. Bom dia, doutor Périx, doutora Aline. O programa é excelente. Eu gostaria de saber da doutora Aline, uma pessoa jovem que faz atividade física, academia, regularmente, que toma whey, assim, com bom acompanhamento. Mesmo assim, pode alterar o colesterol? É Marichel, doutor Péricles. Olá, é um paciente jovem, né, que está fazendo academia, tomando whey e começou a ter colesterol alto. Foi isso? Eu acho que eu entendi isso, né? Não, se pode ter, aumentar, né, o colesterol dele. Pronto. Pelo menos eu entendi assim. Pronto. O whey protein, ele é uma proteína extraída do soro do leite. Então, é uma proteína de excelente qualidade que a gente utiliza em algumas situações. Quando o paciente não consegue ganhar massa muscular, ou o paciente que tem obesidade e precisa de uma ingesta calórica menor, pacientes bariátricos, pacientes com problemas de absorção, então existem muitas aplicações. O whey protein, ele não gera alterações de colesterol. O exercício, ele consegue melhorar, inclusive, o perfil lipídico, principalmente se a gente tiver um colesterol bom baixo, um triglicerídeo alto, que são característicos da resistência à insulina, o exercício vai conseguir melhorar bastante. Às vezes, o paciente jovem ele pode ter outras doenças que aumentam o colesterol, outros problemas de saúde, e mesmo ele fazendo o exercício, tomando a alimentação saudável, pode ser que não melhore muito o seu colesterol. Aí nós vamos precisar de ajuda médica para entender o que está acontecendo com ele. Muito bem, vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois tem mais gente participando aqui, fazendo perguntas para a doutora Aline Lemos, depois a gente passa para ela todas essas perguntas.